Alô, galera goiana, aquele abraço. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Na semana passada, o grupo, agora Liga, Forte Futebol, divulgou uma mensagem em conjunto na qual cita-se que a Premier League é uma inspiração para o grupo. Eles falam no texto que lá a divisão de recursos é muito mais igualitária que aqui no Brasil. Destacam que a diferença de arrecadação é oriunda da distribuição dos direitos de imagem da competição entre a equipe que mais recebe e a que menos recebe é de apenas 1,5% e dessa forma colocam isso como uma meta do grupo aqui no Brasil. Então, nesse vídeo eu quero falar um pouco dessa proposta, de alguns desafios que este grupo terá na sequência e qual a importância disso para o futuro dessas agremiações e também do futebol brasileiro. Lembrando que no grupo Forte Futebol estão inclusos 3 equipes goianas, o Atlético, o Goiás e o Vila Nova. Logo depois da vinheta de abertura, a gente traz mais detalhes para você. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se inscreva aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito. Será uma satisfação tê-lo na nossa comunidade, no nosso projeto, que vem se fortalecendo a cada dia, a cada semana, a cada mês. Deixe aí aquele like da confiança. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se sentir vontade, comente, compartilhe as nossas publicações. Estes teus atos ajudam a fortalecer o nosso trabalho, que é totalmente dedicado ao futebol do estado de Goiás. Um abraço também aqui ao Pablinho Show, ele que está desenvolvendo as novas imagens, desenvolveu a nova logo aqui do Futebol 62 e ficou muito boa. Muito obrigado ao Pablinho, que é um artista, um designer de mão cheia e sem dúvida bastante competente, e isso a gente pôde ver pelas imagens que ele produziu aqui para o Futebol 62. Quem está aqui no Futebol 62 ao nosso lado é a Lutei Magazine. Se você precisa aí de uma loja ou de utensílios de moda em geral, ali na região norte de Goiânia, procure a Lutei Magazine, ali na Avenida Ubaldina Naves de Brito, bem pertinho do Centro Comunitário do Jardim Balneário Minha Ponte. Moda em geral, cama, mesa e banho, papelaria, bijuterias, calçados, tudo isso você encontra na Lutei Magazine, no Instagram, @Lutei Magazine, no WhatsApp 99402-7562. Lutei Magazine, um abraço à Wanda e também a Janete, elas que cuidam lá da loja da Lutei Magazine. Bom, este texto foi divulgado na semana passada. Os 25 membros da Liga Forte Futebol divulgaram esse texto. Lembrando, como é que surge a Liga Forte Futebol? Primeiro, cria-se o grupo Forte Futebol com 10 clubes, que são os times da Série A, aqueles que, vamos dizer, não estão lá dentro do G12, e eles quem começam este movimento. Depois, algumas equipes da Série B são inclusas, e quando tenta-se a criação da Libra, através ali do Flamengo e os times paulistas da primeira divisão, alguns outros clubes não quiseram entrar na Libra, pelo que ela determinava no seu estatuto, e aí acabaram migrando também para o grupo Forte Futebol, como por exemplo o Atlético Mineiro, o Fluminense, o Internacional, todas são equipes aí que estão fazendo parte do Forte Futebol e não do outro grupo. Então, no outro grupo ficou basicamente os times do Rio de Janeiro, com exceção do Fluminense, os times de São Paulo e o Cruzeiro e o Grêmio. Foram duas equipes que também aderiram, além das equipes paulistas que estão na Série B do Campeonato Brasileiro, também fazem parte lá da Libra. Então, temos essa disputa neste momento. A ideia é se criar uma Liga Nacional de Clubes, para que estes clubes, para que essa entidade, essa associação, passe a gerir os campeonatos brasileiros, a Copa do Brasil, enfim, as competições nacionais, ao invés de ser a CBF, como funciona hoje. A questão é que quando surgiu a ideia, muitos clubes não quiseram aderir à proposta, especialmente do Flamengo e dos clubes paulistas, que são
quem encabeçam o outro movimento, né? Então, esses clubes não gostaram do que estava previsto, eles entenderam que seria uma perpetuação, uma maneira de perpetuar as discrepâncias financeiras que hoje existem no futebol brasileiro. Então eles tentam buscar um algo diferente, que é um rateio mais igualitário das receitas oriundas das transmissões dos jogos, né, das transmissões dos campeonatos. E isso é o que se tenta através do grupo Forte Futebol. Bom, vamos até fazer uma primeira aqui uma análise filosófica, né, sociológica, vamos dizer assim. Em qualquer lugar do mundo, quem questiona privilégios normalmente sofre vários ataques. Isso em tudo. Se você critica privilégios financeiros, políticos, religiosos, étnicos, raciais, em todos eles, quem parte para essa crítica normalmente é atacado. Então, o Grupo Forte Futebol, inclusive, vem recebendo, né, aí alguns ataques, especialmente por quem está na Libra e por alguns veículos muito muito alinhados, né, aos times aí do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então, a briga não é fácil. Quem tem privilégio normalmente tem força, tem poder, porque o privilégio é oriundo disso, e ele tem meios para tentar manter os seus privilégios. E isso vai acontecer, né? Estes clubes que têm essa receita desproporcional no país ou que são beneficiados por este formato, é natural que eles tentem defender e sigam e busquem seguir privilegiados. Vão citar aí a questão de torcida, a questão de audiência, essas coisas. A roda gira a favor deles, né? E eles não querem essa roda em outra direção. Querem que a roda siga girando a favor deles. Qual é essa roda? É uma roda de ciclos. Você tem mais dinheiro, com mais dinheiro você tem, entre aspas, né, ou quase sempre, melhores times. Com melhores times você tem mais chances de brigar por títulos. Ganhando mais título você tem mais torcedores. Tendo mais torcedores, você tem mais audiência, e aí o ciclo se inicia de novo. Tendo mais audiência, você tem mais dinheiro, melhores times, mais títulos, mais torcedores, mais audiência. E aí é um ciclo, é um looping, né? É isso. Então, quem é favorecido por essa fórmula, quem é favorecido por esse ciclo, ele evidentemente não quer ter isso interrompido. Imagina você ter uma situação altamente privilegiada para disputar o campeonato, receber mais dinheiro do que todos os adversários, ou pelo menos que a maioria absoluta, fazer um campeonato aí com uma receita 10, 12, 15 vezes maior do que alguns dos concorrentes. Quem é que vai querer abrir mão disso para uma disputa mais igualitária? Por que é? Então não é uma luta fácil de se vencer. Mas eu penso que o futebol brasileiro precisa pensar nisso, de um modo geral. Claro que especialmente os torcedores flamenguistas, corintianos, né, que são os clubes mais beneficiados por este modelo, é claro que eles vão se colocar contra, é natural, como que eu vou dizer, instintivo, né, nesse ponto. Só que cabe aos outros buscar evitar que o futebol brasileiro se torne um futebol espanhol, por exemplo, né? Essa espanholização do futebol brasileiro, onde você tem lá dois times brigando pelos títulos e o outro, se quiser, vão brigar por outras coisas. Um título numa Copa de vez em quando, uma vaga como eles brigam lá na Copa dos Campeões, algo menos relevante, vamos dizer assim. O futebol argentino também é um futebol muito parecido com isso, o futebol uruguai também é um futebol muito parecido com isso. Então, os clubes precisam agir. E eu gosto dessa ideia de trabalhar em blocos, porque em bloco ele tem força. Você pega um bloco de 25 clubes, ele vai ter, por exemplo, maioria na Série A. Você já entra com maioria na Série A. Você vai ter aí 10, 11, 12 clubes, mais ou menos, na Série A. Então você já é, na competição mais importante, você já é maioria. Então você já ganha muita força. Em qualquer votação por bloco, você não perde nada. Você não perde uma disputa. Se você tem maioria, até naquelas causas, vamos dizer, de maioria simples, você ganha.
porque você tem a maioria dos envolvidos. Então, esse é o primeiro aspecto. Na Série B nem se conta que na Série B os clubes aí do Forte Futebol, eles vão aprovar o que eles quiserem, né? Porque eles têm voto para aprovar o que eles quiserem. São eles contra os paulistas. A divisão é essa. Os outros contra os paulistas. E os paulistas não têm número para vencer nenhum tipo de disputa dentro da Série B. O grande ponto aí é construir a liga, né? Como construir a liga com estas divisões tão explícitas neste momento? Um grupo quer uma coisa, outro grupo quer outra coisa. Já se tentou fazer 2 reuniões aí. A primeira, os membros da Libra não foram, avisaram de última hora que não iriam, e na outra sequer responderam, né? Então não existe assim um grande interesse, me parece, de diálogo neste momento. Cada grupo quer defender o seu propósito, quer defender a sua ideia. Então conseguir chegar a um consenso é o ponto principal. E aí é onde o Forte Futebol, evidentemente, vai buscar um consenso mais atrativo para ele, assim como o outro grupo também, o grupo da Libra. Então, é um desafio que talvez até emperre a criação dessa liga aqui no Brasil por mais um tempo. Existe uma forte expectativa de que ela já pudesse entrar em atividade em 2025, mas penso que vai ser pouco provável. Por que 2025? A maioria dos clubes tem contratos com as TVs até 2024. A tendência é que, mesmo que a liga não saia, mas que os próximos contratos já serão negociados pelo Grupo Forte Futebol de maneira coletiva. Então, a expectativa de todos no grupo é de que eles já passam a ter uma receita mais equilibrada, porém maior, né? Mais equilibrada entre eles, mas maior em relação ao que ganham hoje. Então, este é um vamos dizer, dos desafios. Essa questão de negociar em bloco muito positiva, e a criação da liga, sem dúvida, é um desafio pesado para este momento. Mas eu penso que o futebol brasileiro precisa debater isso. Não é fazer um caça às bruxas, é buscar critérios. Buscar critérios que privilegiam outras coisas que não sejam camisas, né? Porque historicamente, em todas as divisões de recurso aqui no Brasil, sempre o que se privilegiou foram camisas. Independente de colocação, você tem, por exemplo, equipes aí do eixo Rio-São Paulo com desempenhos muito ruins em certos períodos, mas que sempre eram abastecidas com muito recurso. Não importavam se elas eram campeãs ou 16ª colocadas, elas sempre recebiam muitos recursos, enquanto outros, independente da colocação do trabalho que faziam, sempre recebiam poucos recursos. Então isso vai criando uma divisão que caminha para ser eterna. Então, quem não é beneficiado por essa divisão precisa mesmo combatê-la. Quem é privilegiado por ela, evidentemente que vai lutar para manter este privilégio. Mas eu penso que esse é um debate muito bom para o futebol brasileiro. Precisava ter sido feito há mais tempo. Mas antes tarde do que nunca, espero que o Grupo Forte Futebol consiga se manter unido, né, que não haja uma deteriorização interna, que eu acho que é muito mais fácil o insucesso deste grupo partir de dentro dele do que de fora. Porque de fora, com ele bem fechado, dificilmente ele vai perder causa, né? Dificilmente ele vai perder causa. Pode fazer uma negociação, uma composição em alguns momentos, mas esta discrepância como há hoje dificilmente seguirá com este grupo unido. O que não pode é minar a coisa dentro do grupo, né? Começar a ter disputas internas, vários blocos dentro do grupo, um bloco já aliado a outra liga, outro não. Então esse pode ser um problema aí para o futuro. Mas se este grupo conseguir se manter unido, eu penso que eles têm grandes chances de melhorar a situação para todos os seus membros. Você, torcedor, fica à vontade, faça aí a sua manifestação, fale um pouco aí da sua expectativa para essa liga, do que é que você espera por parte dos 2 blocos, enfim, comente o assunto aí, fique totalmente à vontade, a sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre, deixe aí o seu like,
Se inscreva no canal se você não for inscrito e até a próxima.